Boa noite, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Afasta de Mim esse Cálice. Hoje nós vamos falar sobre a colonização inglesa na América do Norte. Devemos ressaltar que é um assunto que será cobrado nas avaliações durante essa semana. Então vamos começar com a diferença entre a colonização adotada pela Inglaterra e a colonização adotada pela Espanha, pelos portugueses aqui no nosso país. Ao contrário dos espanhóis, a Inglaterra adotou na América o que nós chamamos de colonização de povoamento. Como assim? Porque a finalidade não era só retirar as riquezas encontradas. A finalidade, sobretudo, também era estabelecer uma região onde tivesse liberdade de expressão, tivesse liberdade de culto, fugir da perseguição que eles estavam sofrendo lá na Europa. E então a finalidade, de maneira bem resumida, não era só explorar, era sim povoar, era fundar cidades, vilas, enfim, fazer com que a região se desenvolvesse, né? Então foi impulsionado, como eu falei, pelas perseguições políticas, pelas perseguições religiosas, né? E aqueles ingleses que vieram, eles vieram com o sonho de estabelecer uma região onde tivesse liberdade de culto, porque eles queriam ter essa liberdade, coisa que não existia lá na América, na Europa, perdão. E essa vinda de ingleses está relacionada também com um fato de fundamental relevância, que é o cercamento dos campos. O que foi o cercamento dos campos? O governo inglês, para dar continuidade à questão da industrialização, da revolução industrial, simplesmente confiscou as terras dos camponeses, né? E diante disso, aqueles camponeses que não tinham para onde ir, eles viam na vinda à América a possibilidade de encontrar um local onde eles pudessem cultivar os seus alimentos, onde eles pudessem ter uma vida mais digna, uma vida mais justa, já que lá na Inglaterra eles haviam perdido as suas terras. E por que eles perderam? Porque a Inglaterra queria cercar aquelas áreas para criar ovelhas, porque a lã ela era necessária à indústria têxtil. Então, quando eles chegaram aqui, os ingleses vieram, eles estabeleceram o que nós chamamos de 13 colônias, que deu origem aos Estados Unidos, que nós conhecemos atualmente. Agora, existem algumas diferenças fundamentais entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte, eles tinham algumas características muito importantes. Por exemplo, eles cultivavam vários produtos, é o que nós chamamos de policultura, isso é importante. Eles se organizavam num sistema de trabalho onde o que predominava era o trabalho assalariado. Nós vamos ver que no Sul era completamente diferente. E eram pequenas e médias propriedades, também ao contrário do latifundiário do Sul, né? E o grande sonho daqueles ingleses era estabelecer aqui na América uma nova pátria onde os princípios da liberdade religiosa estariam sempre em vigência, né? E a produção também era voltada para atender o mercado interno. Então essas são as características dos estados do norte. Repetindo, cultivo de vários produtos, policultura, pequenas e médias propriedades, queriam criar uma nova pátria na América. A forma de trabalho era o trabalho assalariado e também a produção estava voltada para atender, sobretudo, o mercado interno. Essa revisão que eu estou fazendo aqui para vocês, só para ressaltar, nós fizemos durante a aula, né? Então, os alunos podem acompanhar com o caderno, podem estar atentos e se tiver alguma dúvida com relação ao que nós falamos, eu gosto sempre de ressaltar isso, estarei à disposição para que possamos conversar. Então vamos agora para a colônia do Sul, né? As colônias do Sul tinham uma relação de dependência da Inglaterra, produziam matéria-prima para exportar
aos ingleses. E diante dessa situação, eles atendiam, sobretudo, o mercado inglês. Então, eles estavam completamente dependentes. Era uma produção voltada para atender o mercado externo, contrariando ao que existia no norte, né? Lá no norte, é importante ressaltar mais uma vez, existia o trabalho assalariado. No sul, não. No sul era o trabalho escravo, né? E no sul também eles realizavam esse cultivo em grandes fazendas, em grandes propriedades. É o que nós chamamos de latifundiário, né? Latifúndios. E nesses latifúndios, quem trabalhavam eram os escravos, né? E um produto só era cultivado, que nós chamamos de monocultura, né? Então, de maneira bem resumida, quais eram as peculiaridades, as características desses estados sulistas, dessas colônias do sul? Eram dependentes da Inglaterra, procuravam atender somente o mercado inglês e alguns locais que eram, sobretudo, aliados da Inglaterra. Grandes propriedades, latifúndios, onde cultivava-se apenas um tipo de produto, a monocultura. E nessa monocultura, quem colocava a mão na massa, quem trabalhava eram os escravos. Então essas diferenças culminou numa guerra, mas uma guerra que nós vamos ver posteriormente, que não é objeto de estudo do 7º ano, mas sim do 8º, né? E dando continuidade, nós tivemos uma guerra, a Guerra dos 7 Anos, que vai mudar o rumo da colonização inglesa. Por quê? Nessa Guerra dos 7 Anos, que foi travada entre a Inglaterra e a França, o tesouro inglês, os cofres públicos ingleses ficaram completamente desmantelados. Por quê? Houve um gasto excessivo com a guerra. Diante desse fato, o que a Inglaterra fez para aliviar esse tesouro? Para aliviar as contas, os gastos que haviam sido realizados na guerra? Simplesmente aumentou os impostos. Aumentou os impostos para que dessa maneira eles pudessem efetivar o seu desenvolvimento econômico, né? E aqueles ingleses que estavam aqui, só uma observação que é importante, que aqueles ingleses que chegaram na América, eles tiveram algumas medidas que foram muito semelhantes aos portugueses aqui no Brasil, né? Uma delas foi o extermínio da população nativa, da população indígena. E esse fato é importante porque muitas pessoas imaginam que somente os índios portugueses e os índios que moravam na América Espanhola que foram massacrados, né? Mas lá na Inglaterra nós tivemos também, principalmente na questão da expansão para o oeste, assunto que será trabalhado também depois. Então, o extermínio dos indígenas que moravam nas regiões das 13 colônias também foi um fato importante que deve ser ressaltado, né? Agora, voltando para a Guerra dos 7 Anos, para minimizar os prejuízos que os ingleses tiveram, eles aumentaram a carga tributária, ou seja, aumentaram os impostos. E esses impostos geraram várias contestações, né? E quais impostos foram esses? Primeiro, criou-se a Lei do Açúcar, a proibição de importação do açúcar de outras regiões, principalmente das Antilhas, né? Isso fez com que ocorresse um monopólio, ou seja, somente a Inglaterra controlando o comércio do açúcar. O açúcar era muito consumido nas 13 colônias. A Lei do Chá foi a concessão do monopólio da venda do chá à Companhia das Índias Orientais. O que significou isso? Somente essa organização econômica, a Companhia das Índias Orientais, é que poderia comercializar o chá. Esse monopólio acabou encarecendo ainda mais o produto e parte desse lucro gerado desse monopólio, grande parte iria, obviamente, para a Inglaterra. O objetivo era o quê? Aumentar a arrecadação para que dessa maneira eles não tivessem prejuízos. Tivemos também a Lei do Selo, né? Se uma pessoa escrevesse uma carta, por exemplo, de outras regiões, a outras pessoas de outras regiões mais distantes, elas tinham que pagar um imposto sobre o selo, né? Então, também foi uma medida arbitrária para aumentar a arrecadação, né? Aí nós tivemos as leis intoleráveis. As leis intoleráveis, eu tenho que
para explicá-las eu tenho que adiantar um pouquinho e explicar precisamente o que foi a festa do chá de Boston. Diante das arbitrariedades, melhor dizendo, cometidas pela Inglaterra, os colonos ficaram revoltados e invadiram o porto de Boston, fantasiados de índios, pegaram o carregamento de chá e jogaram ao mar, provocando prejuízos financeiros, prejuízos econômicos alarmantes à coroa inglesa. Então, aquela situação acabou gerando o inconformismo da Inglaterra e é uma revolta muito grande do parlamento inglês. E eles decretaram a questão das leis intoleráveis. O que eram essas leis intoleráveis? Era um conjunto de medidas que tentavam reprimir ainda mais a população e inibir, ou seja, impedir que novas revoltas acontecessem, né? Então, isso acabou gerando vários movimentos de contestação. E esses movimentos de contestação acabou provocando o processo de independência das 13 colônias e, obviamente, a formação dos Estados Unidos. Então, de maneira bem resumida, um fato acaba provocando o outro, né? Porque, diante do fato da Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, né, por mais que os ingleses tivessem saído vitoriosos, houve uma mudança nos rumos da política colonizadora, né? Antes era uma colonização só de povoamento. Agora não, agora a Inglaterra precisava minimizar os prejuízos. E diante dessa situação, dessa necessidade, eles aumentaram a carga tributária. Obviamente que os colonos que moravam lá nas 13 colônias não iriam permitir aquilo. Diante desse fato, nós tivemos vários movimentos que provocaram uma ruptura ainda mais significativa. Então, essa foi a nossa revisão, né? Os alunos que farão a prova essa semana estejam atentos, estudem bastante, né? E se preparem para realizarem uma boa avaliação, né? Estamos na reta final e espero que todos se dediquem para que o resultado seja positivo. Vou publicar mais uma vez aqui o endereço do meu blog, porque logo após a realização da prova estarei publicando para que os alunos todos possam corrigir as provas em casa, ver onde errou, ver o que precisa melhorar, né? E dessa maneira desenvolver o processo de aprendizagem e buscar cada vez mais pelo conhecimento. Mais uma vez, boa noite e qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço a todos. Estudem. Valeu, galera.